E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando sobre o omeprazol e o pantoprazol. Vamos entender tudo sobre esses medicamentos, como utilizar, as doses, como ele atua no nosso corpo, também as contraindicações e os efeitos colaterais. Eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo, clicou ali, você já faz parte aqui. Seja bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa, omeprazol e pantoprazol. Hoje vamos falar sobre omeprazol. Vamos entender tudo. Para que serve, qual o mecanismo de ação, quanto se toma. Vamos entender também as contraindicações, efeitos adversos ou colaterais e também os perigos do uso desse omeprazol. Vamos lá. Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que destacar é o omeprazol. Para que ele serve? Bom, o omeprazol, galera, ele atua no nosso estômago, fazendo ali uma diminuição da acidez. Se você é leigo, não é da área da saúde, a gente tem que saber que esse estômago ele é ácido. Para que o estômago é ácido? Para ajudar no processo de digestão, principalmente de alimentos mais pesados, os alimentos proteicos, como as carnes. Então ele é ácido para ajudar nesse processo da digestão. Agora, o grande problema é quando essa acidez é excessiva. Tranquilo? Então o omeprazol atua exatamente diminuindo a acidez do estômago. Agora, como que ocorre, de certa forma, essa formação da acidez? Isso é importante para a gente entender o mecanismo de ação do omeprazol. Galera, o que acontece é que no nosso estômago nós temos uma célula chamada de célula parietal. Nessa célula parietal, é óbvio, eu não vou me aprofundar aqui, né, galera? Isso aí é um conteúdo mais da fisiologia, da bioquímica. Mas de forma bem simples, essa célula ela vai ser responsável para fazer o ácido presente no nosso estômago. E como que ela faz isso? Ela vai jogar, essa célula vai jogar para o meio desse estômago o H+, e também vai jogar o Cl. E esse H+ e esse Cl, lá nesse meio do estômago, eles se unem formando o famoso HCl, ou ácido clorídrico, que é o ácido do nosso estômago. Então veja, essa célulazinha parietal, por meio de todo esse processo bioquímico e fisiológico aí, mas é claro que eu não vou citar aqui, vou citar só o processo final, que é jogar o H+, por meio de uma bomba de prótons para aquele meio. E joga o Cl. Uniu o HCl, forma o ácido clorídrico. Agora, a gente tem que destacar o papel fundamental dessa bomba de prótons, que a gente está vendo aí, ó, que está jogando o H+ lá para o meio. Ele joga o H+ para o meio para se unir ao Cl e formar o HCl, que é o ácido do estômago. Isso a gente já falou. Mas isso é feito por meio da bomba de prótons, essa que está assinalada aí, jogando o H+. Beleza? Ela é fundamental. Agora, a gente sabe como se forma o ácido do nosso estômago. Onde entra a ação do omeprazol? A gente falou que o omeprazol diminui a acidez, não é isso? Então, ele vai atuar exatamente inibindo a bomba de prótons. Agora ficou fácil, né? Se eu vou inibir a ação da bomba de prótons, que eu estou vendo aqui, que ela joga o quê? Ela joga o H+ para o meio, que vai se juntar com o Cl e formar o HCl, que é o ácido. Se eu bloqueio a liberação do H+, é claramente que eu não vou formar o ácido clorídrico nesse estômago, eu vou reduzir a formação de ácido. Essa é a ação do nosso omeprazol, ele atua exatamente sobre essa bomba de prótons. Ele inibe, né, a bomba de prótons e assim o H+ não sai para o meio e não vai formar ácido. Tranquilo? Esse é o mecanismo da ação do omeprazol. Então, galera, a gente sabe, né, como que é o processo de ação desse omeprazol. Por isso ele é também chamado de inibidor da bomba de prótons. Tranquilo? Agora, antes da gente aprofundar um pouco mais sobre o omeprazol, a gente tem que saber que o uso de medicamento por conta própria sempre vai ser contraindicado. Nunca use esse medicamento sem o médico indicar. Tem que ter um médico aí presencial com você
para que você tenha as indicações corretas para o uso, porque tem perigos, a gente vai citar aqui. Agora, sabendo disso, nunca faça uso indiscriminado de medicamento, beleza? Então sabendo isso, para que eu vou usar então esse omeprazol? Eu sei que ele reduz a acidez do nosso estômago. Em que casos eu posso utilizar? Galera, eu posso utilizar ele em casos de acidez excessiva desse estômago. Se eu sei que ele diminui a acidez excessiva eu posso atuar aí utilizando o omeprazol. Posso utilizar também em casos de úlceras pépticas, gastrites nervosas, posso utilizar também em esofagites, também na síndrome de Zolin-Ellison, onde vai ocorrer também uma grande produção desse ácido, esse ácido do estômago. Em casos também onde o paciente está fazendo um tratamento progressivo aí contra a famosa bactéria Helicobacter pylori, ela também pode ser, né, um dos medicamentos utilizados para ajudar nesse processo de tratamento. E claro, galera, em casos onde o paciente tem problemas de digestão devido à acidez, né, ele tem aquela famosa azia. Então, galera, todas essas situações, né, de problemas aí, podemos utilizar o omeprazol. E galera, existe contraindicação? Quem não pode tomar esse medicamento? Claro, galera, pessoas que têm alergias, uma certa hipersensibilidade a esse medicamento, não se deve utilizar. Também gestantes devem ter o cuidado, o médico tem que avaliar. Claro, é contraindicado. Gestantes, né, as grávidas, não é a mesma coisa, né, galera? Mas tem gente que não entende gestante e grávida. Então é bom destacar isso aqui. Lactantes, crianças menores de 1 ano. Então tudo isso é contraindicado. Outro ponto, quanto se pode utilizar? Quanto é a medida, né, que de certa forma ali na posologia se pode utilizar desse medicamento? Galera, utilizando a bula e outras fontes, se diz que no caso da úlcera péptica, se utiliza 20 mg ao dia. Em caso já daquela síndrome de Zolin-Ellison, que a gente falou que tem uma grande produção de ácido clorídrico, do ácido estomacal, se utiliza 60 mg dia. Também em casos aí da Helicobacter pylori, se pode utilizar de 20 a 40 mg. E em casos de azia, né, sem problema de digestão devido a essa acidez e mal-estar, de 10 a 20 mg. Lembrando, galera, que isso aqui não é uma regra. Não é uma regra por quê? Porque as doses vão ser variadas de acordo com a situação do paciente. Por isso, nunca, de modo algum, você deve tomar o medicamento por conta própria. Daqui a pouco eu vou falar algumas coisas que vai te assustar, mas é importante você saber. Mas por que que, de certa forma, isso aqui não é uma regra? Porque dependendo da situação do paciente, a dose pode ser elevada ou pode ser um pouco menor. Vai depender da análise da endoscopia que o médico vai fazer, da situação do paciente, também se ele tem algum problema secundário. Então, galera, tudo tem que ser analisado. Mas, segundo a bula e algumas informações, isso aí é a regra, né? Geralmente é o que se utiliza, são essas doses. Tranquilo? Agora, qual o problema e os perigos de se utilizar o omeprazol? O grande problema, galera, são vários. Eu não vou aqui enganar você. Estudos já indicam isso. Mas o grande problema é o uso indiscriminado. Que sentido? Ah, eu tô com uma dor aqui na minha barriga. Ah, vou tomar um omeprazol, vai que resolve. Viu o perigo? Você não foi ao médico, você não sabe o que está acontecendo com você e vai lá, ó. Tomei um omeprazol, vai que resolve. Qual o problema disso? O grande problema, galera, é que a acidez do nosso estômago ela é fundamental para a absorção da vitamina B12. A vitamina B12 que ajuda no processo da formação das nossas hemácias, ou glóbulos vermelhos, né, que são as células sanguíneas. E se eu tenho defeito na formação dessas hemácias, eu vou gerar anemia nesse paciente. Então o uso prolongado desse omeprazol, ou seja, a longo prazo, além de ser indiscriminado, que a pessoa vai tomando ali sem saber o que ela tem, vai gerar anemia e até mesmo problemas que são mentais, problemas cognitivos.
Outro ponto, o uso prolongado desse omeprazol, ele vai, de certa forma, influenciar sobre a absorção do magnésio. Esse magnésio que é fundamental para o processo ali da imunidade. Principalmente nessa época complicada que a gente está vivendo, ter a falta desse magnésio, uma queda da imunidade, não é nada ótimo, né, galera? É péssimo. Então, cuide aquilo que você toma, sem saber o que você está tomando. Beleza? Outro ponto. Além disso, não é só isso não. Outro ponto, ele dificulta a absorção e a atuação do cálcio. O cálcio que é fundamental aí para músculos e ossos, então o paciente pode ter câimbras e o pior, osteoporose. O uso prolongado de omeprazol, de forma indiscriminada, sem um acompanhamento médico, gera osteoporose. Pode levar, né, a piora no quadro de osteoporose. Outro ponto, a acidez do nosso estômago, galera, é fundamental não só para a digestão, mas também para o processo ali de matar bactérias ruins. Ou seja, quando a gente alimenta, pode ter ali, de certa forma, nessa comida, nesses alimentos, bactérias ruins. Então, essa acidez vai lá, ó, paulado nessa bactéria, vamos acabar com essas bactérias ruins. Mas o omeprazol, o que ele faz? Diminui a acidez. E, de certa forma, a bactéria não morre. E o que isso vai acontecer? Disbiose. Vai ocorrer disbiose, ou seja, bactérias ruins vão chegar no intestino, vão ficar lá e vai gerar disbiose, problemas absortivos, problemas aí secundários no trato digestivo. Pantoprazol. Bom, antes da gente destacar para que serve esse medicamento, quando a gente vai numa farmácia, podemos encontrar esse medicamento com outros nomes. Que nome a gente pode encontrar? Bom, tem piloprazol, olha que nome diferente. Ziprol, eita, parece que piorou, né? E ainda tem o Zurcan. Sim, piloprazol, Ziprol e Zurcan, e tem outros nomes ainda. Mas o que eu quero que você saiba é, você vai na farmácia, tem esses nomes diferentões aí, mas se trata da mesma substância, do mesmo medicamento, que é o pantoprazol. Então, não estranhe, encontrou outro nome, vai estar lá, pantoprazol é a mesma substância. Né? Tranquilo? Então vamos lá. Agora a gente tem que saber da apresentação. Podemos encontrá-lo em ampolas, mas também em comprimidos. E geralmente os comprimidos vêm de 20 a 40 miligramas. Né? Tem essa apresentação, tendo isso como mais comum, né, que a gente encontra nas farmácias. Mas você está se perguntando, tá, tem outros nomes esse pantoprazol, tem comprimido, ampola, etc. Agora, para que ele serve? Como que ele funciona no corpo? Bom, para você entender bem, esse medicamento ele vai ajudar as pessoas que têm problemas gástricos e, de certa forma, esofágico. Em que sentido? Pessoas que têm refluxo, pessoas que têm problemas no próprio estômago com gastrites e úlceras, esofagite. Então, toda essa complicação digestiva envolvendo parte do esôfago e estômago, o pantoprazol é uma opção. Aí você fala, tá, ele ajuda no trato digestivo, mas como que ele faz isso? Vamos entender isso agora. Bom, pessoal, esse medicamento ele é um inibidor da bomba de prótons. Aí eu falo isso para você e você fala, hã? O que é isso? Não entendi. Vamos ver o normal? Pois é, nós temos o nosso estômago. E o que você sabe do estômago? Ah, o estômago libera um ácido que ajuda a digerir meu alimento. É isso mesmo, né? Não está errado não, é exatamente isso. É lá no seu estômago que tem o HCl, que tem o ácido clorídrico, que vai digerir aquela picanha que você comeu, ou se você é vegetariano, seus legumes, enfim, tem ácido para digestão. Mas o normal, como que é? Nesse estômago nós temos uma célula que a gente chama de parietal. Essa célula parietal, ela que ajuda a formar o ácido do estômago. Claro, dá para complicar, mas vou ser bem simplório e fácil para você. Então, estamos vendo aqui, né, essa célula parietal. O que acontece? Essa célula,
ela vai ajudar a produzir esse ácido que nós falamos, o ácido clorídrico, que ajuda na digestão. O que ele faz? Nós vamos ter nessa célula o que a gente chama de bomba de prótons. O que é isso, bomba de prótons? Bom, eu falei primeiro para você, nós temos no estômago um ácido. Que ácido que é? O ácido clorídrico, que na sua fórmula química é HCl. Não complica não, HCl é o ácido do estômago. E aí a gente tem aquela célula parietal. E nessa célula parietal nós temos o que a gente chama de bomba de prótons. Olha aí, bomba de prótons. Aí você fala, o que é essa bomba de prótons? O que tem a ver? É simples, na célula parietal tem essa bomba de prótons. O que ela faz? Ela joga H+ para o estômago. Sim, seu estômagozinho está ali e dentro dele nós vamos ter esse H+ sendo jogado ali. Por quem? Pela bomba de prótons. E claro, dessa célula parietal também vai ser jogado o Cl. Então, se eu jogo o H pela bomba de prótons e ainda jogo o Cl, eu junto naquele estômago o HCl e formo o ácido clorídrico. Então essa é a forma que vai ocorrer ali o quê? A liberação e formação do ácido do seu estômago. A célula parietal, com a sua bomba de prótons, joga o H+ para aquele meio do estômago e joga o Cl. E o H+ e o Cl vão se unir e formar o ácido clorídrico, o ácido do estômago. Aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver com pantoprazol? Estou viajando agora. Eu entendi, é assim que forma o ácido do estômago. Mas o que tem a ver com pantoprazol, gastrite, enfim. Quando uma pessoa tem refluxo, basicamente o refluxo vai, o quê? O nome já fala, vai ter refluxo, aquele alimento do estômago passa para o esôfago. E o esôfago vai acabar sendo ali danificado pelo ácido do estômago. Então eu tenho que diminuir a acidez, eu tenho que diminuir o quê? A produção de ácido no estômago, eu estou prejudicando aquele esôfago. E aí, se eu diminuo a acidez, eu ajudo quem tem refluxo a diminuir os danos naquele esôfago. Tranquilo? Se você não sabe o que é esôfago, eu sei, pessoal, tem gente que não sabe o que é esôfago. Olha aí, é normal, quem não estuda medicina não é obrigado a saber. Então, ó, boca, tem faringe, tem o seu esôfago. O esôfago é um tubo, praticamente, muscular, que ele leva o alimento até o seu estômago. Então, quando tem um refluxo, o alimento sai do estômago e vai para o esôfago. E queima, aquele ácido do estômago queima o esôfago. Não é para ir alimento do estômago para o esôfago. O esôfago não é preparado para ter ácido. Então esse refluxo danifica. Então, para mim ajudar esse paciente, eu diminuo o quê? O ácido do estômago. E como que eu faço isso? Pantoprazol. O que o pantoprazol vai fazer? Vamos lá! O que eu te falei? Para mim formar o ácido do estômago, eu tenho a célula parietal. E nessa célula parietal eu tenho a bomba de prótons. Lembra dela? Que joga o H+ lá para o estômago. E ainda depois tem a liberação do Cl. E forma o HCl, que é o ácido do estômago. E o que o pantoprazol vai fazer? Ele basicamente vai inibir a bomba de prótons. Ou seja, H+ não é jogado para aquele meio. E se eu não tenho H+ sendo jogado para o estômago, eu não formo ácido clorídrico, eu não formo ácido do estômago. E isso é bom? Bom, vai ajudar quem tem refluxo, vai diminuir o ácido daquele estômago. Tranquilo? Da mesma forma, quem tem gastrites, tá ali com o estômago sensível, sendo danificado, eu quero muita acidez? Não quero acidez, o estômago está machucado. Nas situações de úlceras, mesma coisa. Tem uma úlcera, tem algo danificando ali, eu não posso ter ácido, vai dificultar, vai piorar ainda mais. Então, vamos lá, pantoprazol, para ver se ajuda esse paciente que está sofrendo ali com essas úlceras. Então, em situações de úlceras, esofagite, refluxo, gastrites, pantoprazol é uma das opções. Aí você se pergunta, e tem contraindicação? Sim, pessoal. Todo medicamento praticamente tem aí a sua contraindicação. E aqui não é diferente. O pantoprazol, basicamente, pessoas que têm hipersensibilidade não utilizam.
que é hipersensibilidade? Alergias. Qualquer alergia ao componente desse medicamento, não toma. Ou até mesmo se tomou e está tendo muito efeito adverso, volta para o médico, ele vai suspender o uso do medicamento e vai passar algo alternativo. Tem muitos medicamentos que podem ajudar nessa situação que a gente citou aqui. Então, hipersensibilidade é uma das contraindicações. Mas também cuidados redobrados com idosos, crianças, principalmente gestantes e lactantes. Gestantes, obviamente, porque tem um indivíduo sendo formado ali, né? Pode ter complicações, então cuidado redobrado, sempre com indicação médica. E lactantes, porque muitos medicamentos podem passar ao leite materno. E se passa para o leite, passa para a criança que está sendo amamentada, então tem esse risco também. Então, cuidado, sempre use medicamento com indicação médica, isso é importante. Outro ponto, insuficiência hepática e renal, são pacientes que devem ter observação para usar esse pantoprazol. E existe ainda os efeitos colaterais. A gente destaca a hiperglicemia, diarreia ou constipação. Também pode acontecer casos de dor de cabeça, cefaleia, um mal-estar, dor abdominal, tontura, né? Todas essas situações são efeitos colaterais. Todo mundo vai ter? Não. Obviamente, tem uma minoria que sente esses efeitos e outros apenas vão tomar o pantoprazol e vão ter os benefícios, não vão ter efeito colateral nenhum. Outro ponto a se destacar é um cuidado redobrado com interação medicamentosa. Por isso eu destaco que nunca faça automedicação. Tome medicamento com a consulta médica, com receita médica, para que você não corra riscos, porque a interação do pantoprazol com outros medicamentos podem gerar dano sim ao seu organismo. Bom, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!